Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 10. Eu quero falar sobre a chave mestra. Existem chaves que abrem várias portas, vários cadeados. Os chaveiros sabem muito bem disso. Eles têm uma ferramenta que chama chave mestre, que abre muitas portas, muitos cadeados, porque ela é especial, não é? E eu quero falar sobre essa chave mestre. E para isso eu quero usar esse texto maravilhoso da palavra de Deus, que é o João 10, verso 1 a 9. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Veja que do verso de 1 a 5, Jesus fala uma parábola sobre o aprisco das ovelhas. Mas os discípulos, as pessoas que estavam ao redor dele, não entenderam. E aí no verso 6 é explicado isso, que eles não entenderam. Mas no verso 7 Jesus então vai explicar melhor. E o mestre gostava muito de ensinar através de parábolas, histórias, não é? O que é uma parábola? É uma história que tem paralelo humano e divino ao mesmo tempo. É uma ilustração humana que ajuda a compreender lições espirituais, eternas. Então eles não entenderam, e Jesus no verso 7 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou esta porta aí. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, disse. Se alguém entrar por mim, será salvo. E ele continua: e sairá e achará pastagem. A pessoa será salvo, mas terá um trânsito livre, entrará e sairá pela porta. Essa porta é Jesus, a porta que entra e sai. A pessoa entra e sai, a ovelha entra e sai, isto é, está tendo passagem, comunhão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aí. Da mesma forma que aqui esse texto fala que Jesus é a porta, tem um outro texto bíblico também em João. Passa um pouquinho algumas páginas, capítulo 14, João 14, que fala que Jesus não é só a porta, mas ele também é o caminho. No capítulo 14, verso 6, aqui é a resposta de Jesus a Tomé. O Tomé, aquele que virou ícone da incredulidade. Quando a gente fala com uma pessoa incrédula, não acredita, a gente fala assim: ele é um Tomé, porque o Tomé não era muito crente não. Ele precisou ver as marcas nas mãos de Jesus, os furos, as cicatrizes nas mãos de Jesus para acreditar. E Tomé perguntou para Jesus, Jesus estava explicando para o povo, para os discípulos: olha, eu vou ter que ir embora. E aí Tomé falou: mas para onde você vai? Mostra o caminho para nós. E aí Jesus, em resposta a isso, acerca do caminho para o céu,
Porque Jesus já está explicando, olha, eu terei que ir para o céu. Eu vou morrer, vou ressuscitar, e eu vou subir para a casa do Pai. Vou preparar as moradas, vou preparar aquele ambiente, para que um dia vocês estejam comigo. E Tomé então falou para ele: mas mestre, mostra-nos o caminho. O verso 6 é um texto muito tremendo. Como eu disse, Jesus não é só a porta, mas aqui ele diz, é o outro eu sou de Jesus. Primeiro foi, eu sou a porta. E agora esse outro eu sou, significa que Jesus está trazendo para ele a identidade, a natureza do que ele está falando. Eu sou o caminho. É interessante que não é um caminho. Jesus não é um caminho, um dos caminhos. Ele afirma ser é artigo definido. Ele é o caminho. Caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. De onde ele estava falando? Como alguém que já estava no céu. Ele já estava falando como alguém que estava junto com o Pai. Ninguém vem ao Pai, ninguém tem comunhão com o Pai, Deus Pai, senão através de mim. Olha que afirmativa, que autoridade Jesus teve para falar isso. Agora ele então revela, eu sou o caminho. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É outra afirmação tremenda. É 2 Timóteo 2, versículo 2, não, desculpe, é o versículo 4 e 5. 2 Timóteo, eu falei segunda? Isto, mas não é segunda não, é a primeira. 1 Timóteo, vai na segunda você não vai achar não. Tem duas cartas que Paulo escreve para Timóteo, seu discípulo, filho na fé. É a primeira, capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Essa palavra é muito forte, né? Deus deseja que os homens sejam salvos, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque tem muita mentira, tem muitos falsos profetas. Aliás, o pai da mentira é chamado do diabo. O diabo é o pai da mentira, está disseminando mentira neste mundo. Mentira acerca da vida espiritual, mentira acerca do céu, mentira acerca de como chega nos céus, através de tantas coisas. Mentiras que chegam ao céu através de trabalhos, de dinheiro, através da venda de indulgências, né? Às vezes através de esmola. Chega ao céu através de outros mediadores, através de trabalhos. Mas na verdade Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui no texto de Timóteo, verso 5, porque há um só Deus, diga, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Por que fala? Porque a segunda pessoa da Trindade, ele veio e se fez homem e morreu aqui nesse mundo em nosso lugar. Por isso ele se transformou em um único mediador, intermediário, a ponte entre o homem e Deus, a ponte da salvação, a única ponte, o caminho que vai aos céus. Então Jesus, ele chama-se de porta, caminho e mediador, único mediador entre Deus e os homens. É interessante que em Mateus 7, versículo 13, volta para os evangelhos, no Mateus, acerca da porta e do caminho, nesse evangelho de alguém que andou com Jesus e o próprio Deus inspirou para ele escrever, esse evangelista diz que a porta e o caminho tem uma característica.
E a gente já sabe que a porta e o caminho é Jesus. Sim ou não? Pelas Escrituras. A nossa base não é o que a gente acha, filosofia, livros antigos, é a palavra de Deus, a Bíblia. E veja no capítulo de Mateus 7, verso 13. Olha só. Quem achou aí? Mateus 7, 13. Entrai, diga entrai. Olha, interessante, a Bíblia está falando para a gente entrar. É para você ou é para mim? Para nós. Para quem lê. Para a gente examinando as Escrituras, a gente vai obedecer. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. É larga a porta e também o caminho que leva para a perdição. Verso 14, mais uma vez reforçando. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E eu desejo, nessa noite, que você se acerte com a porta estreita, o caminho estreito. O meu desejo e oração é que você se acerte, você se encontre, você se adapte, você deseje, você entenda que a porta da tua salvação, ela é estreita. E o caminho para a salvação, o caminho da vida eterna, também é estreito, não é largo. Jesus revela que largo e muito largo é a porta e o caminho que leva para a perdição. Está claro aqui que então é mais fácil você neste mundo se perder do que se achar, do que você ser salvo. Quem está entendendo isso? E é óbvio, a gente observa no nosso dia a dia que é muito fácil, está muito mais evidentemente hoje, está muito fácil de ver as portas e os caminhos largos para a salvação. Aonde você quiser, você apronta, você rouba, você usa droga, você encontra uma pessoa falando besteira, você encontra a pornografia. Onde você chegar, você vai encontrar a malandragem. Onde você quiser, você vai encontrar pessoas para aprontar. Sim ou não? Para trair, para mentir. Agora, é mais raro você encontrar pessoas que estão caminhando no caminho da correção, da justiça, da ética, do reino de Deus, da vontade de Deus. Porque são poucos que se acharam, se adaptaram com a porta e o caminho estreito. Até mesmo, claro, dentro das nossas igrejas, dentro dos lugares que costumeiramente estão se falando da palavra. Porque isso não é só de ouvir, mas o reino de Deus é de obedecer. Muitos ouvem, mas são como aqueles que ouvem, mas não praticam. São como aqueles que estão construindo a sua vida sobre areia. E vai cair em qualquer momento. Mas os que ouvem e praticam e aplicam aquilo no seu dia a dia, no seu estilo de vida, são aqueles que edificam a sua vida sobre a rocha. E virão as tempestades, os ventos, os rios, mas ela não será abalada. A vida daquelas pessoas que edificam, que aplicam a palavra de Deus, da salvação, na sua vida, ela é uma vida forte, segura. Mas são poucos que acertam com ela. Eu espero de coração que você não saia daqui desse lugar hoje sem muita segurança que você está entrando pela porta estreita.
E eu vou aprofundar um pouco mais. Não reclama. Puxa, como é difícil ser um cristão, como é difícil ser um justo nesse mundo, como é difícil andar correto. Não reclama mais. Aceita. Aceita porque é assim mesmo. E aí você vai assim, puxa, como é difícil andar corretamente nesse mundo, em qualquer lugar. Como é difícil encontrar uma pessoa, sabe, que também direita. É normal isso, o próprio Jesus já explicou. O caminho da salvação e a porta é estreita, é pequenininho. E são poucos que se adaptam, que entram por ela. Mas a da perdição, isto é, onde as pessoas fazem o que dão na cabeça, o que sentem, o que tem prazer, é muito mais larga. E consequentemente muito mais pessoas que estão entrando por esse caminho largo. Sabe, gente, isso é uma revelação para nós. E a palavra de Deus fala para você: entre pela porta estreita. Vamos fazer isso uma prática aqui? Declara essa palavra profética para a vida da pessoa que está do teu lado assim: entre por essa porta estreita. Tenha coragem. Olha para a pessoa do teu lado, diga assim, ó: entre pela porta estreita. Vamos entrar por essa porta estreita. E ó, não é só entre pela porta, mas ande neste caminho estreito. Andar no caminho estreito é ter um estilo de vida. Caminho significa estilo de vida. Você entende isso? Jesus é a porta de comunhão com Deus. Quando alguém entra, diz a Bíblia, que os discípulos não entenderam. Quando alguém entra pela porta, e a porta é Jesus, entra e sai e acha pastagem, acha alimento para a alma. A ovelha é uma linguagem de pastor com ovelha aqui, porque Jesus é o grande pastor. E ele está usando uma linguagem de pastor com ovelha para nós entendermos espiritualmente isso. Quem entra por Jesus, ele está salvo. E quando ele foi salvo por Jesus, ele está agora no caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Em outras palavras, ele também, na vida daqueles que entraram pela porta, não é só salvo, mas agora a pessoa que entrou pela porta, ela vai adquirir um estilo de vida. Repita isso para a pessoa do teu lado: Jesus te pede um estilo de vida novo. Um estilo de vida. E o que significa estilo de vida? É maneira de viver. Então, Jesus, ele propõe para nós, não apenas eu estou salvo. A salvação é a primeira, é a porta. Depois da salvação, começa todo um estilo de vida influenciado pela palavra, direção, lei, orientação de Deus. O convertido, a pessoa que foi salva, ela pega a palavra, lê, e vai entrando na sua mente, coração, os princípios, os valores, e vai entrando, vai passando pelo coração, vai se tornando verdade, realidade, vai aplicando os princípios e vai mexendo com o comportamento, os passos. A pessoa vai andar direito e vai fazer as coisas que Deus se agrada. Isso é estilo de vida. Quando Jesus fala eu sou o caminho, ele está falando eu quero dirigir o teu estilo de vida, para você ser uma pessoa firmada na rocha, que virão as tempestades, os ventos, tudo, mas você não será abalado. E principalmente, você vai continuar nesse caminho e vai chegar ao Pai, aos céus. Ao Pai é ao trono de Deus, aos céus, que o Senhor Deus está esperando os filhos, os convertidos entrarem. Essa conversa de que todos são salvos é balela. Bastou nascer aqui nesse mundo, está salvo? Não. A salvação da vida de uma pessoa depende da pessoa entrar pela porta e andar no caminho, que é o estilo de vida. Não está falando que tem que ter a perfeição,
mas está andando nos caminhos que o Senhor Jesus propôs. O evangelho todo, depois as cartas que Paulo escreveu, Pedro, Tiago, toda a Bíblia, ela é uma bússola para a pessoa. Aponta para a ética, o comportamento, os pensamentos, como a gente deve andar. E eu quero fazer uma perguntinha para você. Se é isso mesmo, João 5,39, o evangelho de João 5,39 fala assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E eu faço essa pergunta para você agora. É para te cutucar, para te incomodar e para fazer você crescer no caminho da salvação. Muitos receberam a Jesus como seu Salvador, entrou pela porta, mas não está andando no caminho, não está tendo estilo de vida do reino. E nessa noite eu te pergunto: você conhece as Escrituras? Você está gastando um tempo para estudar a palavra, para aplicar na sua vida? Se não, tome o propósito nessa noite de começar a estudar a Bíblia para aplicar na sua vida, uma vez que é isso que vai fazer com que você ande no caminho que é Jesus. O caminho significa estilo de vida do reino, significa andar como Jesus andou. E no caminho a gente tem os companheiros do caminho, não é os companheiros do PT não, o companheiros do caminho. Jesus, Ele é o caminho, nós somos companheiros desse caminho, de jugo, levando os fardos uns dos outros, orando uns pelos outros, dividindo as nossas alegrias, nossas dificuldades. E aí um vai ajudando o outro, e assim uma grande família vai se ajudando para permanecer no caminho, porque o caminho é estreito. E a gente tem que se ajudar, a gente tem que se fortalecer, interceder uns pelos outros, advertir uns aos outros. E assim nós vamos experimentar as bênçãos que são decorrentes de andar no caminho. Se a gente não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas fazer tudo aquilo que Deus tem ensinado, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos. Isso é uma palavra que Deus deu para Josué no capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9. Ele falou: Josué, não deixe de falar desse livro, não deixe de ensinar a lei, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque assim você fará prosperar o teu caminho, e fará prosperar todos aqueles que te ouvirem e praticarem. E é isso que no Novo Testamento Jesus está falando: eu sou o caminho. Você está andando no caminho? Você entrou pela porta e agora tem o caminho. Estilo de vida, aplicação da palavra. E sabe o que eu tenho notado? Os cultos, cheios de gente, mas nos lugares, nos momentos que tem estudo bíblico, tem pouca gente. E é super importante. Hoje, por exemplo, nós tivemos escola bíblica hoje de manhã aqui, pouca gente, e um conteúdo tão maravilhoso para aplicação na vida, para andar no reino, e poucas pessoas participam. E é ultra importante. Tanto culto para receber uma palavra, oração, louvor, é tremendo para edificação, tanto quanto o estudo bíblico, a escola onde você tem um aprendizado sistemático da Bíblia, sobre os valores, princípios, como a gente viver no caminho, é super importante. Amém? Reuniões de oração, estudo bíblico, cultos, discipulado, e igreja nas casas, isso tudo é tremendamente importante para nós nos ajudarmos a andar no caminho, porque a gente não nasce sabendo. E a nossa cultura popular sobre o cristianismo está, meu Deus, como está a educação nas casas? Como está a educação no Brasil? E como está o conhecimento bíblico e a educação cristã na nossa pátria?
É para dar risada. Uma pátria que se diz cristã, tão podre como nós estamos dizendo, a política, o comportamento, tanta bandejagem, tanta droga, não só nesse mundão que não conhece o Senhor, mas tanta coisa errada dentro das próprias igrejas que se dizem cristãs, tanta roubalheira, sim ou não? E nós dizemos que somos uma nação cristã só para inglês ver, mas não somos. Na prática somos uma nação em grande parte uma nação ignorante com relação às coisas de Deus. Muitas seitas, como o islamismo, está crescendo em nações cristãs, porque eles são radicais, né? Forçam, e se desistem, se saem do islamismo, é morte, daquele islamismo extremado. Então eles estão se alastrando, uma ameaça muito grande para o cristianismo. Mas por quê? Porque o cristão não está assumindo o seu papel e vivendo e conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus, diz a Bíblia. Então, adiantando um pouquinho mais, fazendo um fechamento, existe uma chave mestre, é a chave da confissão. Existe a porta, para entrar no caminho tem que passar pela porta, que é Jesus. Mas Deus não agride ninguém, não pega ninguém pelo pescoço. Existe uma chave que Ele deu para você e para mim, que nós podemos usar. E as casas de paz estão tendo 7 chaves, não é? 7 chaves. Eu queria falar sobre esta, é a 8ª. Por isso a gente faz um fechamento aqui. A chave das chaves. Eu quero falar para você qual é. É a chave que Deus colocou aí, bem dentro de você. Abra comigo em Romanos, o capítulo 10, eu vou falar para você, vou mostrar para você na Bíblia acerca dessa chave que vai abrir realmente a porta principal. Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 em diante. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida espiritual. Um dia nós vamos morrer, nosso corpo vai para o chão, vai se transformar em pó, mas Paulo está falando sobre a salvação da nossa alma, isto é, espiritual. Porque decorrente dessa salvação espiritual, Ele vai nos dar um novo corpo, Deus. E nós entraremos realmente nos céus. E olha, Jesus sendo a porta, Ele o caminho que conduz aos céus. Qual é a chave para abrir essa porta? Qual é a chave para que você entre por Jesus, seja salvo e tenha uma vida, um estilo de vida com Ele? E com certeza que está no caminho que vai para os céus. Diz aí a palavra, verso 8 do capítulo 10 de Romanos. Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí ele vai explicar o que é isso. Verso 9. Se com a tua boca, diga boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, diga coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Que afirmativa forte! Se você confessar a Jesus como o Senhor e crer no teu coração que Deus ressuscitou esse Jesus dentre os mortos, isto é, que Ele não está morto, já está vivo,
você será salvo, salva. É uma afirmativa forte. Para aqueles que têm dúvida, para aqueles que têm medo, para aqueles que não têm paz, não sabem o que está acontecendo nesse mundo, para onde vai. Jesus tem a resposta, e Paulo aqui em Romanos fala que a chave que abre para esta porta, para Jesus ser o seu Salvador, para você estar no caminho, é a chave da confissão da sua boca junto com o teu coração. E isso, glória a Deus, ninguém pode tirar de você. Está bem perto de ti, no teu coração e na tua boca, diz Paulo. É a chave. Essa é a principal chave mestre. E olha que interessante. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todos os que confessarem a Jesus como Senhor será salvo. Por quê? Porque Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 10 diz assim. Filipenses 2, de 8 a 10 fala acerca deste nome que você confessa, é forte. Você sabe que a pessoa, o diabo, o inimigo, e que é o príncipe desse século, ele impede as pessoas de confessar esse nome, de entregar suas vidas a Jesus para serem salvos? O inimigo, espiritualmente falando, ele detesta ouvir o nome de Jesus como Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus Senhor significa que Jesus Cristo, ao morrer, ele ressuscitou e venceu a morte. O diabo, o nosso arqui-adversário, ele tentou tirar Jesus da cruz, tirar Jesus da ida dele para a cruz. Ele fez de tudo para tirar Jesus dessa reta, porque se Jesus não fosse obediente até a morte de cruz, não haveria salvação para o mundo. Mas quando Jesus foi até a cruz, morreu naquela cruz, derramou seu sangue, Jesus pôde gritar lá naquela cruz: está consumado. E o que estaria consumado? A salvação de todos aqueles que crerem em Jesus Cristo e confessarem Ele como Senhor. Jesus Senhor. Esta palavra Senhor significa Ele agora é absoluto acerca da salvação do homem. Ele é a porta. Quem entrar por Ele agora está salvo, vai para o céu. E para acontecer isso, a confissão é a chave mestre. Deus não força ninguém, mas se você for convencido, convencida que Jesus é o Senhor, isso significa Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é dinheiro que vai te levar para o céu, boas obras, isso é para consequência da salvação, mas não traz salvação, porque senão seria anulado o sacrifício de Jesus na cruz. Atos nenhum de bondade, dinheiro, mas o caminho agora para a salvação, a senha é: Jesus Cristo é o Senhor e meu Salvador. O diabo tentou fazer de tudo para que isso não acontecesse. Olha o nome que o Senhor Jesus adquiriu. Filipenses capítulo 2, olha o verso de número 7. Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Diga: Jesus morreu na cruz, voluntariamente, mas tinha um propósito, pelo que também Deus o exaltou. Jesus foi exaltado, o Filho foi exaltado por Deus,
sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus herdou o nome que está acima de todo o nome. Todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Eu acredito que são os joelhos dos anjos, os seres celestiais, os 24 anciões. Todo joelho no céu se dobra quando se fala o nome de Jesus aqui. Uau! Isso significa reverência. Dobrar o joelho significa reverência àquele que é absoluto dos absolutos. Jesus, ele tem um nome forte, poderoso e único, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu esse nome, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Entenda comigo, Jesus Cristo é o Senhor, é uma confissão bíblica. O diabo não consegue fazer. Quando a pessoa está endemoniada, ela não confessa Jesus como Senhor. Ela trava. Diga, Jesus é Senhor. Só depois que a pessoa é liberta, ela consegue, pelo coração, pela vontade, decisão. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Entra na minha vida e seja o dono daqui, ó. Me salva, lava com o teu sangue. Eu entro pela porta e agora eu vou andar no caminho, no estilo de vida do reino. Jesus Cristo é o Senhor, a confissão mais poderosa, mais primitiva, mais antiga. Os cristãos na época de César, nos primeiros séculos, após a subida de Jesus aos céus, e Jesus comandando lá do céu, ele só aparecia para alguns discípulos, ele ressurreto. E é o que ele faz hoje. Jesus, ele está ressurreto, não está? Mas aonde ele fica? Ele fica entre a igreja. Ele está aqui no nosso meio. Isso não é uma força de expressão. Isso é a mais pura realidade espiritual. Essa é a mais pura verdade. Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça, o autor da tua salvação está aqui, ó. Ele está acompanhando a nós aqui nesse culto. Ele disse: quando se reunirem 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente junto com eles. E como ele não é homem para mentir, nem filho do homem para nos enganar, ele está aqui. Por isso o culto é muito reverente. O culto tem que ser com muito temor, porque eu estou prestando uma adoração que ele está presente. Nós não estamos prestando culto a um Jesus de corpo presente, morto aqui. Não é velório. Culto não é velório. O culto é uma adoração a Deus, é reverência, é aprendizado, é deixar Deus ministrar, porque ele está presente aqui. E esse nome é forte. Por isso, olha só, a palavra de Deus diz assim, que se você confessar a Jesus como o Senhor, significa o meu Senhor agora, o dono da minha vida. O dono da minha vida. Senhor significa dono, diga. Senhor significa dono. Ele tem a propriedade da minha vida. Propriedade. Os cristãos, quando se convertiam no primeiro século, antes de se converter, nas ruas de Jerusalém, Jerusalém era tomado pelos romanos. César, o imperador romano que dominava sobre Jerusalém. E os cidadãos, mesmo em Jerusalém, tinham que adorar a César e reconhecer que César é o Senhor absoluto. E a saudação entre as pessoas, os cidadãos lá em Jerusalém, ao passar um pelo outro, sabe o que eles falavam?
Era obrigatório falar? Sabe como? Eles falavam assim um para o outro, cruzando: César é o Senhor. E o outro levantava a mão e dizia: César é o Senhor. César é o Senhor. O outro: César é o Senhor. Saudava com essa exclamação: César é o Senhor. E o outro respondia com a saudação: César é o Senhor. Era como que uma adoração aos imperadores. E eles tinham que fazer isso. Agora mudava toda a situação, não é só a semântica, não é só a palavra que mudava. Quando alguém se convertia, adivinha agora como eles se saudavam. Imagina então, adivinhação é pecado, né? Nem o adivinhador entrará no reino dos céus. Mas como eles se saudavam daqui em diante? Convertidos agora, transformados por esse Jesus que ressuscitou e estava transformando suas vidas. A confissão dos cristãos como era a partir de agora? Hã? Jesus Cristo é meu Senhor. E o outro dizia: Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus Cristo é o 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 Senhor. Os cristãos, eles se cruzavam, se saudavam com esta saudação: Jesus Cristo é o Senhor e é o meu Senhor agora. Não é mais César. E eles eram muito perseguidos por isso. Porque o Deus daquela época estava perdendo a realeza na vida dos cristãos. Porque eles tinham agora um novo rei, um novo dono, um novo Senhor. Vocês estão entendendo a força da palavra Senhor? Não é como a nossa expressão hoje, que a gente faz com os mais velhos, né? A gente saúda como Senhor, aquele Senhor. Não, Senhor é dono absoluto. E olha que confissão linda. Essa confissão é a chave da salvação na vida de todos nós que cremos. Jesus Cristo, eu quero que seja o Senhor da minha vida. Agora eu vou falar para você uma coisa que pode te surpreender, mas eu preciso ensinar isso que está nas Escrituras. Muitos supostamente cristãos não estão salvos, estão perdidos ainda. Ajuda a repetir isso aí para todos. Olha para a pessoa que está lá, diga assim: olha, muitos cristãos nominais não estão salvos, estão enganados. Aí pergunta um para o outro: por quê? Sabe por quê? Porque estão iludidos que se prega muito Jesus Cristo Salvador. Mas Jesus não será o Salvador se antes Ele não for o Senhor da sua vida. Salvador é: eu preciso de salvação, eu preciso de salvação financeira. E as igrejas apelam para financeiro. Faz campanha para a vida financeira, para ficar rico, para receber uma casa, para conseguir comprar um carro. Salvador na minha saúde. Jesus é o médico. A igreja é hospital. É banco, é hospital. E assim vai indo. Mas quando a pessoa quer somente os benefícios do Senhor, a pessoa ainda não está salva. Só é salvo quando confessa e crê no coração a Jesus como Senhor da sua vida. Todos vocês, presta atenção, me desculpe, mas todos nós aqui que estamos sentados ouvindo, se não tem Jesus como Senhor da sua vida ainda, não fez a confissão e está vivendo para colocar o senhorio de Jesus na sua vida, ainda não estão salvos. Porque a salvação vem quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus os ressuscitou dos mortos, você será salvo. A salvação é consequência de receber Jesus e confessar Jesus como o Senhor, o dono da sua vida. Ele é a porta, é o caminho, e eu abro essa porta com a minha confissão.
Eu não entro por Jesus se eu não confessar que Ele é o Senhor e o dono da minha vida. O que está sendo o Senhor na sua vida? Está sendo uma pessoa? É uma idolatria por pessoa que você tem? Tem alguém que domina a sua vida, é mais dono da tua vida do que o próprio Jesus é o Senhor? É dinheiro? São coisas materiais? É o teu estilo de vida? O que está atrapalhando Jesus ser o Senhor na sua vida mesmo? E eu quero te desafiar nessa noite a deixar tudo que está atrapalhando, para não ter nenhum intermediário entre você e Deus. Nada que venha na frente. Jesus Cristo, Ele tem e precisa ser Senhor da sua vida para você receber os benefícios da salvação. As chaves que os irmãos têm recebido nas casas, é simbólico, é ensinos, é aplicação, é você tomar posse das verdades bíblicas e obedecê-las, porque vocês terão resultados. Mas a principal chave, que sem essa ninguém é salvo, é a chave da confissão de Jesus como Senhor e dono da sua vida, e passar a ser o Senhor, Salvador, o caminho, a verdade e a vida, e Ele vai te levando para os céus. É o estilo de vida no reino que vai estar te conduzindo para os céus. Jesus chamou a atenção de muitos dizendo assim: olha, muitos de vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês estão falando que nem papagaio, porque vocês não fazem o que eu mando. Jesus alertou: todo aquele que me invoca como Senhor será salvo e obedece às minhas palavras. Nós queremos agradar a Deus. Vamos ter esse tempo agora para refletir o que Deus falou conosco na palavra.